não tentar imitar, porque a coisa, senão você não cria a tua identidade, né? Você começa a imitar alguém. Eu acho que cada um tem que ter sua identidade, preservar aquilo que tu tem. E sabe que na vida é assim, muitas vezes quando as pessoas te dizem não, que você mostra que consegue fazer, né? Salve, salve, moçada do esporte, é o tempo todo aqui no cruzamento da 12 de outubro com a José Bonifácio, centro da cidade, com mais uma entrevista. E dentro daquela lógica, desde o início, de ouvir boas histórias relacionadas ao esporte e, claro, com uma atenção toda especial para quem trabalha na comunicação esportiva. Aqui já estiveram as lendas Delfino Coimbra, Hélio Lopes, o José Cláudio, o Adelar Amarante, e eu procurei, por ordem de idade, de tempo de trabalho aqui, criar esse critério. Então, chegou a vez do meu colega e amigo de trabalho, Zalmir Soares, estar aqui na Casa da Terra Vermelha para saber um pouco mais dessa tua caminhada, né? Que agora não é mais tanto uma caminhada, tu fixou, tuas raízes já estão aqui em Ijuí. Gostou tanto daqui, Zalmir? Tudo certo? Tudo certo. Muito obrigado, Zalmar. Obrigado você pelo convite, né? Que bom, né, estar aqui com você para falar um pouco também da minha história. E que bom que tu falou que é por idade que você trouxe, né? Essas feras, essas lendas, isso, né? Hélio Lopes, Adelar Amarante, tudo Fausto, velho. Sim, eu tenho acompanhado, o Fausto, né? tu lembrou Fausto, agora, né? Muito bom, né? Parabéns pelo teu trabalho, é muito bom ouvir a história, essas histórias. João Walter, enfim, sim, tantas lendas, sim, do rádio, né? Delfino Coimbra, enfim, que você traz aqui para contar um pouco da sua história, falar um pouco de si, falar de futebol, né? De história de vida, porque isso na verdade não é uma história, é um documentário que se faz, né? O que cada um conta, né? O que passou até então. Então é muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite, Luiz. Ah, legal. Eu queria de cara assim saber um pouco dessa tua caminhada. O rádio profissional começa quando e aonde, Zalmir? Tu sabe que eu tenho dito, Luiz, que parece que não fui eu que escolhi o rádio, acho que o rádio me escolheu, porque eu nunca sonhei, digamos assim, em ser radialista, né? Porque muitas vezes penso, você sonhou em ter a profissão? Não sei se eu sonhei em ser radialista, porque eu já fui agricultor, eu já fui militar, e aí cheguei até o rádio, né? Me formei em Direito, mas acabei optando pelo rádio, né? O jornalismo, o rádio que trouxe isso para a minha profissão, minha história. E para Ijuí, como você disse, estou há mais de 8 anos aqui em Ijuí. É muito bom estar aqui em Ijuí, conviver com o que o jornalismo, o esporte traz, né, para nós o rádio. Então eu acho que o rádio é essa coisa, você se dedica, você dentro daquele perfil, tu acaba se enquadrando, né, no rádio, e isso que nos traz até aqui então no rádio. Certo. Zalmir, tu diz, passei pela agricultura, trabalhou, o pai, sim, e a mãe eram? Meus pais eram agricultores lá em Caibaté, né? Eu sou natural de Caibaté, cidade missioneira, cidade pequena, hoje município de em torno de 5 mil habitantes, né? Mas eu me criei em Caibaté até os 18 anos, eu fui agricultor, digamos assim. Meu pai era agricultor, trabalhei em olaria, meu pai teve olaria, né, fazia tijolos. Ajudava, além do compromisso com a aula, sim, tinha também, que no outro turno ajudar. Também. E aí depois, quando cheguei aos 18 anos, aquela coisa, ele vai para o exército, né, vai para o quartel. E na verdade, se for pensar hoje em sonho, eu tinha sonho em ser militar, né? Que eu fui militar, fui 4 anos e meio militar. Aí eu fui... Onde? Foi em São Luís Gonzaga, eu servi 1 ano. Em 86 eu ingressei no Exército, lá em São Luís Gonzaga, eu fiquei 1 ano. E aí depois eu servi 3 anos e meio em Alegrete, né? Eu fiquei em São Luís Gonzaga, servi, fiz curso de cabo no 1º ano. 2º ano, daí eu fui promovido a cabo. Quando eu fui promovido, veio a transferência também para Alegrete, né? E aí eu fui transferido para Alegrete, servi no Batalhão de Engenharia em Alegrete, que era uma companhia nova dentro do Batalhão de Engenharia. Certo.
mas que era da minha área, que era material bélico, que eu trabalhava nas garagens, né? Tipo, manutenção de viaturas do Exército, enfim. E aí essa parte que eu trabalhei lá em Alegrete, né? Cheguei em Alegrete, fui promovido a cabo, logo, como era uma companhia nova que estava se formando, né? Tinha militares novos, estavam ingressando, aí surgiu uma vaga para sargento, né? Dentro da companhia. E era uma companhia que estava em formação, novos militares que estavam ingressando. Aí eu lembro que o comandante veio para mim e falou: Zalmir, tem uma vaga para sargento, né? E você é o único para fazer este curso. Eu pensei, pô, mas eu fui promovido há pouco, a cabo, como que eu vou já fazer o curso de sargento? Ele disse: não, mas a vaga é tua, é só você fazer que você já vai ser promovido. E aí naquela situação, piazão, né? Imagina, tinha 20 anos na época, né? Aí eu fazer curso de sargento, né? Tá, beleza, vamos encarar essa. Eu fui fazer curso de sargento lá mesmo em Alegrete, no Belog, né? Num outro quartel. Fiz curso de sargento, terminou o curso, eu não lembro quanto tempo, acho que uns 6, 8 meses por aí. E aí saiu minha promoção a sargento, né? Fui promovido a sargento e na época mudou totalmente. O que eu lembro assim que marcou a minha vida no Exército foi a mudança da Constituição de 88, porque até então os sargentos, os servidores públicos, na verdade, eram efetivados depois de 10 anos, né? Sim. E 88 mudou, aí reduziu para 5 anos, né? Então não poderia passar de 5 anos, que senão teria que ser efetivado. E aí em 88 eu iria completar 5 anos. Eu estava com 4 anos e meio. E daí, quando mudou a Constituição, eu não poderia passar de 5 anos, que senão eu deveria ser estabilizado, ficar todo o tempo no Exército. Entendi. E aí eu tive que sair, né? Olha só. No momento de engajar, que daí eu teria que permanecer, então, porque não valeria mais os 10 anos, e sim os 5 para servidores federais, no caso, todo servidor público. Aí, então, eu tive que sair do Exército, me cortaram 5 anos, então, do meu período, e aí eu saí. E aí que começou a minha vida no rádio. Mas então, até ali, rádio não era... Não, nem sonhava com rádio, não tinha esse pensamento com rádio, não. Eu lembro que eu vim para Caibaté, claro, meu pai continuava morando em Caibaté. Volta para Caibaté. Aí eu voltei para Caibaté. Terminou esse período... E aí, em 90, que eu saí do Exército, eu voltei para Caibaté, né? Certo. Voltei para Caibaté, vou fazer o quê? Porque no Exército você tem um aprendizado muito grande, mas tu não tem uma profissão, né? Tu não tem aquilo. Bom, eu trabalhava com as viaturas, manutenção, era auxiliar de mecânica, dava curso de motorista, enfim, mas tu não tinha uma profissão, bom, você é isto, você é aquilo, tu tem que se definir, tu tem que começar novamente a tua vida, né? E o que eu tenho? Eu sou motorista, né? Eu tenho carteira de habilitação, mais que isso nada, né? Então, vou começar a minha vida, estou em Caibaté, vou procurar um emprego, procurar um trabalho, uma profissão, né? Aí eu procurei trabalho em Caibaté, não tinha, porque é uma cidade pequena, imagina, vou garantir emprego aonde? Saí, eu lembro que eu fui a Novo Hamburgo, meus irmãos moravam por lá, né? Fui para lá, fiquei um tempo também, mas aquela história, qual a tua profissão, qual o teu currículo para te começar a trabalhar? Não tem um currículo, né, para mim começar um emprego. Aí eu voltei a Caibaté, ficava, porque naquela época eu lembro que assim, eles fizeram uma certa indenização no Exército, né, para quem saiu. Então eu tinha uma grana para me manter um período, né? Mas até que eu começasse a ter um emprego novamente. Mas meio sem rumo. Sim, sem rumo. Não tinha uma profissão. O que eu vou fazer agora, né? Vou começar a trabalhar onde, né? Então, bom, voltei para Caibaté. Meu pai já era velho, já não tinha mais também nem atividade agrícola não muito forte, né? Porque já estava numa idade bastante avançada, enfim, né? Aí eu... Tinha a rádio lá em Caibaté que abriu na época, fazia acho que 2, 3 anos que tinha aberto a rádio. Eu vou lá na rádio ver se eu consigo um emprego, né? Ou eu conhecia mais ou menos assim o diretor da rádio, quem sabe ele me indicaria um emprego na cidade, alguma coisa. Conversei com ele, aí eu lembro que ele me falou assim, porque eu tinha os meus primos, que eram da família da minha mãe, eles eram, tipo, cantavam, tocavam gaita, violão, aquela coisa, né? Tinha um conjunto assim, né? Sim. Aí eu lembro que eu falei com o diretor da rádio, ele falou, mas tua família é de sangue de artistas, de músicos, quem sabe se tu não se dá bem no rádio. Daí, tu não quer fazer um teste aqui na rádio, quer aprender? Eu disse, bom, de repente, né? Aí eu disse, tá, mas o que eu preciso? Não,
faz o seguinte, tu fica um mês aqui sentado no lado do operador, aprendendo a fazer técnica. Se tu aprender a fazer técnica aqui, de repente depois te dá outras oportunidades. Não, beleza, não tenho nada, vou fazer, né? Fiquei ali, né, o operador fazendo técnica, na época era discos, né, aqueles montes de discos, 2 lados, né, o locutor apresentando, o operador do lado com discos, e aí eu lá aprendendo. Sei que, de vez em quando o operador, tu quer tentar aqui? Não, beleza, vamos lá, vamos testar. Mas uns 15 dias já sabia, porque uma coisa não tem mistério hoje de fazer rádio, né. E aí, eu comecei, uns 15 dias eu já estava fazendo. Deu o chefe lá, não, e aí tu sabe fazer? Não, sim, tranquilo. Então, vou fazer o seguinte, tu começa a fazer a técnica pela madrugada, que abria a rádio às 6 horas, das 6 às 8, era o programa na madrugada, tu faz técnica madrugada, que não tem muito mistério, mas música, tu fica na técnica, enquanto o locutor vai fazendo o programa. Tá, beleza, eu fui lá fazendo técnica, enfim. Aí, chegou um período, o locutor que fazia na madrugada, ele morava em Giruá, né? E aí, o final de semana, ele ia para Giruá e deixava o programa de segunda gravado, né? Deixava gravado e eu só largava o rolo, aqueles Akai, rolo grande, né, que tinha. Eu pegava, largava o rolo, e daí o chefe disse, tu pega e antes de tu largar a música, tu dá a hora, né? Tu liga o microfone da hora. Mas olha, primeira vez da hora tremia, né? Imagina tu ligar o microfone e tu falar a hora certa ali, né? Aí eu peguei, tá, beleza, comecei da hora. Passou um tempo, acho que uns 2, 3 meses, o locutor da madrugada saiu da rádio. E aí o chefe, não, agora tu começa a apresentar o programa, tu que vai fazer o programa. Cara, assim, ó, eu tremia, não tem nada a ver. Sabe que eu tenho uma fita cassete lá em casa ainda gravada hoje? Tem guardado. Faz quase 33 anos isso, sim, né? Mas eu tenho uma fita gravada ainda dos primeiros programas que eu fiz em rádio, né? Que aquela coisa, eu escrevia tudo, o que eu vou falar, agora são 6 horas, sim, e tanto, vamos à próxima música, enfim, isso, né? Então, era uma coisa dava assim... Dava uma segurança, era uma garantia. Sim, ele tinha, pelo menos, eu não sabia também se perder. Sim. Mas assim foi. E aí passou aquele tempo, eu fazia a técnica das 6 às 8, chegou um período, daí eu fazia das 6 às 8, tá, e depois ele me colocou também fazer técnica das 8 às 11, junto com o principal programa da manhã que tinha ali. Aí o comunicador da manhã fazia o programa de música, entrevistas, tudo, e eu fazia a técnica. Chegou um período, o cara do programa da manhã entrou em férias também, né? E aí o chefe, agora tu vai apresentar o programa dele e apresentar as notícias, entrevistas. Eu, meu Deus, isso eu nunca sei fazer. Então, as notícias eu vou gravar, então. Não, beleza, pode gravar. Eu gravava naqueles rolos Akai também. Gravava a entrevista, porque não tinha como cortar hoje como um computador, né? Tu errava, tinha que voltar tudo, né? E aí eu fazia isso também, cara. Daí, fiz o programa dele. Um mês de férias, eu fazendo o programa, comecei a fazer entrevista. A primeira entrevista que eu fiz foi com um padre lá do Caró, né, que tinha uma festa. Trouxe o padre lá no estúdio, o chefe, tu vai entrevistar o padre. Mas o que eu vou perguntar para ele? Sim. Cara, tu fica naquela, né, como é que tu vai entrevistar alguém, né? Tava no exército, né? Agora tô entrevistando. Sim, vou entrevistar, saí do exército, vou entrevistar o padre no estúdio da rádio, né? Comecei, vamos lá, vai ter uma festa, programação, enfim, né? E aí... Bom, foi encarando, foi indo embora, né? Passou aquele mês de programa ali, junto, que eu estava quebrando o galho, digamos, voltou o titular para o programa e ele fazia as notícias também, né? O chefe chegou e me chamou, agora tu vai fazer programa e notícias junto com ele. Vocês vão fazer junto. Tu foi bem. Eu falei, não, ele é diferente. Não, tu foi bem, tu não pode perder o ritmo. Agora tu vai fazer junto com ele. Olha só. Nós apresentávamos o noticiário junto. Começamos a apresentar o noticiário junto e nós nos achando que nós era o cara, né? Sim. Dali a pouco chegou na rádio um cidadão lá que foi contratado pela rádio para fazer noticiário, que tu talvez conhece ele, chamado José Cláudio Telbal. Né? Quando ele entrou no ar apresentando o primeiro noticiário, caiu para nós, mas o que nós estamos fazendo aqui? Olha a voz desse cara, olha o pique dele, né? Nós achando que nós soubemos fazer noticiário, né? E aí, o Gigante foi trabalhar em Caibaté. Trabalhou em Caibaté, trabalhei com o Gigante em Caibaté. E aí ele ficou um tempo lá, e o Gigante chegou apresentando só noticiário, né, José Cláudio? E quando ele ficou um tempo lá, e aí
Na verdade, assim, ó, ele foi... Eu não lembro qual a rádio que ele estava antes, mas era na região, que ele trabalhou em Cerro Largo, São Luís Gonzaga, e aí ele trabalhou em Caibaté. Depois, e daí, tipo, ele não queria, o chefe não queria tirar nós do espaço para colocar ele nessa coisa. Mas noticiário, sim, não tinha comparação. Ele chegava e apresentava, mas era aprendiz da época perto dele, né? E ele fazia noticiário e depois ele falou, bom, agora o José Cláudio vai fazer um programa, como o programa nosso era das 8 às 11, né? Ele fazia das 10 às 11 um programa que era nativo, faixa nativa era o nome mesmo? Ele fazia. Só música nativista, assim, ele apresentava, né? Mas era muito bom, sabe, naquela época, aquele estilo dele, sério, como ele tem, a voz, e destaca, né? E aí, depois ele ficou um período na rádio, saiu, e eu continuei, né? Fui por ali que... Nesta linha que eu comecei, na verdade. Você tem o começo, batendo na porta lá para investir em algum trabalho. Sim, começamos por aí. E depois veio a sequência de futebol, de muitas coisas. Ainda em Caibaté já fazia o externo também. Em Caibaté eu comecei a fazer futebol. Eu comecei a fazer... Depois tinha jogos locais, né? Assim, campeonato municipal, enfim, a gente transmitia. E daí eu fazia reportagem no início de jogos. Eu lembro que daí na época o narrador saiu da rádio e não tinha narrador. Ele foi contratado um outro de fora para ir trabalhar lá. Até trabalhou aqui em Juí, né, na época. Ele chegou lá em Caibaté e começou a transmitir os jogos. Mas assim, o estilo dele não tinha nada a ver com a realidade, assim, sabe? Chegou de fora, não tinha conhecimento muito. Ele dizia que era narrador, mas enfim, dava uma lógica diferente, não tinha... E eu lembro que eu cheguei e falei pro chefe, eu posso aprender a narrar futebol? Ele falou, tu não vai conseguir, narrar futebol é muito difícil. Nós tinha um antigão aqui que tentou, não conseguiu. É muito difícil, não vai conseguir narrar futebol. E sabe que na vida é assim, muitas vezes quando as pessoas te dizem não, que você mostra que consegue fazer, né? E eu pensei, pô, mas eu vou conseguir. E aí eu peguei aquela história que todo mundo, ou a maioria faz, um gravador, ir lá pro campo, né? Peguei um gravador, daqueles gravador com fita cassete ainda, tinha um jogo lá no estádio, peguei o gravador, fui lá no vestiário, peguei a escalação dos times, sentei lá num cantinho, sozinho, lá isolado, vou aprender a narrar futebol. Gravei lá os jogos, tá. Gravei um jogo, não mostrei para ninguém, fui para o estúdio, escutei, né? Aí cheguei na rádio, depois pegava a escalação, montava a escalação, ia para o estúdio e gravava, assim, eu mesmo, sabe? Ia escutando, praticando. Um dia eu peguei e mostrei para o vendedor da rádio, sabe? Um Valdemar, nossa, né? Digamos assim. O cara que vendia, o cara que fazia a parte comercial. Peguei e disse para ele, eu estou fazendo teste para narrador de futebol. Então, eu estou fazendo uns testes, umas gravações aqui, eu quero te mostrar para ver o que você acha. Ele escutou, ele falou, boa, ele disse, vou mostrar para o chefe. Eu falei, mas o chefe disse que eu não tenho condições. Não, calma, deixa que eu vou mostrar para ele. Daí ele pegou, mostrou para o chefe, o seu Hélio Lopes Estivalete, que era o meu chefe lá. Aí ele mostrou para ele, não, bom, vamos fazer o seguinte, vamos começar a fazer jogos, você narra, e vamos fazer o campeonato, tinha campeonato interior naquela época lá. Vamos transmitir, unidade móvel, vai lá, transmite, daí vamos começar a fazer os jogos no interior e não vamos vender por enquanto, em teste para a rádio, e depois, se o pessoal começar a gostar, a gente começa a vender. Olha só. Tá, fiz acho que uns 2 jogos assim, o vendedor, claro, ele já naquela empolgação já começou, não, vou vender. E começou a vender, cara, vender os jogos, sabe assim. Aí teve decisões que a gente transmitiu, campeonato na região, futsal, enfim, né? E aí foi, sabe? Então, a partir disso que eu comecei a narrar futebol. Mas isso em 93, 94, por aí. Ainda lá na Caibaté. E quem tu ouvia no rádio que era um norte, assim, cara, em termos de narração? Na época, assim, quem ouvia naquela época eram os grandes narradores de Guaíba, Gaúcha, né? Assim, que a gente ouvia na época. As assim, referências, né? De todo mundo. A referência de todo mundo. Não tinha, tipo assim, eu tenho essa pessoa como referência. Sim. Né? Mas o Vasolinho, o Haroldo... isso aí, o Vasolinho e o Haroldo. Essas eram as pessoas que a gente ouvia no rádio. Mas, tipo assim, você se espelha, mas não copiava, digamos assim. Eu nunca pensei, vou ser igual a ele, vou imitar ele. Não.
Porque eu penso assim hoje, tem muitos que imitam, né, o narrador, imita, você escuta um narrador, ele quer fazer semelhante àquele. Eu acho que não pode ser. Tu tem que criar o teu estilo, né, no rádio. Tu tem que criar o teu estilo, você pode até, digamos que, admirar um certo estilo, olhar, o cara é muito bom, ou até umas palavras tu ouvir, tentar não repetir, mas não tentar imitar, porque a coisa, senão você não cria a tua identidade, né? Se você começa a imitar alguém, eu acho que cada um tem que ter sua identidade, preservar aquilo que tu tem, aquela forma que é no rádio. Então eu sempre fui assim, dessa forma, e aí foi, né? Sim, frente, a gente já segue falando da tua caminhada, mas para não deixar escapar, não faz muito eu disse, Zalmir, tu baixou um pouco o tom e está ficando bacana, ou seja, é um aprendizado permanente e tu realmente tinha feito isso, né? Claro. Diminuiu um pouco, digamos, não estava mais gritando tanto como a gente diz e encaixou super bem na narração. Quando que tu percebeu isso? Tu sabe que assim, eu sempre digo que quando a gente está, cada dia a gente aprende, né? Aquilo que tu faz a cada momento tu está aprendendo, né? Muitas vezes as pessoas dizem, eu já sei, não precisa, tem uns que não gostam de dica. Eu acho que assim, o que é mais importante é uma dica, uma crítica construtiva para você aprender no rádio, qualquer coisa que você fizer, porque muitas vezes você acha que tu está fazendo certo e se ninguém fala, tá beleza, tá normal, tá bom, que é o cara, acho que é o cara, né? E aí nesse mesmo sistema, desde o início eu pensava assim, porque aquela coisa do retorno, né, o fone. Aí eu pensava assim, quanto mais alto o retorno é melhor, porque daí eu me empolgo mais na narração. Bota emoção. E daí o cara acaba gritando, porque daí o teu retorno é alto e tu grita, porque tu quer vencer, parece aquilo ali. Né? E tu acaba tentando colocar emoção e em cima e tu faz uma gritaria. Né? E a narração, a vibração não é o teu tom de voz alto, é aquele ritmo que você dá. E eu lembro quando você me falou isso, e eu comecei a observar, porque assim, eu escuto 99% dos jogos que eu narro, eu escuto depois a gravação. Depois, né? Ainda só estou hoje, fora, ou até hoje eu escuto. Porque assim, eu penso assim, vai pro hotel, tu tá lá ouvindo o jogo. Eu tô no hotel, eu tô escutando, eu tô viajando, eu tô escutando, porque assim, a gente tenta sempre se policiar, digamos assim, se corrigir, porque claro que nunca a gente vai chegar a 100%, mas a gente sempre tenta melhorar tudo que a gente puder fazer, né? Então eu escuto isso para dar o ritmo, para não gritar, para não fazer a coisa desfocar, porque às vezes até no exagero do grito tu tira aquilo que tu quer fazer, porque não é o grito, como eu disse, repetindo, que faz a emoção, né? Mas se tu fizer uma coisa bem pausada e que tu consegue passar para o ouvinte aquilo que está acontecendo, né? É sensacional. Claro. Porque a narração, já diz a palavra, né? Tu está narrando os fatos que estão acontecendo, para aquele que está lá ouvindo, eles entender onde é que está a bola, qual é o jogador que está com a bola, quem é que está, onde está o posicionamento dele. Cobra muito disso, claro, eu me cobro muito. De não errar o que está com a bola. Muitas vezes eu fico pensando, eu me cobro e eu fico, sabe, eu faço uma autocrítica em mim muitas vezes. Quando eu transmito um jogo, eu penso, mas eu errei tantos nomes de jogadores, já aconteceu. Eu lembro de um jogo lá em Porto Alegre que eu transmiti na Arena, que no corredor, quando eu saí da cabine, a gente se encontra lá com o pessoal de todas as rádios, né? E eu lembro que o Pedro Ernesto Denardim, da Rádio Gaúcho, falou uma frase conversando com os outros colegas lá de rádio, e eu escutei ele falando e eu pensei, mas que alívio para mim, porque assim, os jogadores do Grêmio que entraram, era a maioria reserva, estavam 68, 88, 28, 33, 34, e geralmente você costuma, para até que você consiga guardar na tua cabeça os nomes, aquela escalação normal, o 2 é o lateral, o 3 e o 4 são os zagueiros, o 6 é o ala esquerdo, o 5 volante, você pega dessa forma. E aí quando isso não acontece, você tem que identificar o jogador em campo como ele está, por outra característica. E eu lembro que aquele jogo, eu errei tanto o nome do jogador, que a gente errou, e eu pensei, quando eu saí da cabine, meu Deus, que tragédia foi essa minha transmissão de hoje. E eu saio no corredor e escuto
o Pedro comentando com os outros, mas eu errei tanto o nome do jogador hoje por causa dessa escalação. O Pedro Ernesto falou isso. Sim. Eu pensei que é alívio para mim, o Pedro Ernesto falar isso, eu escutando ele falar, porque eu também errei. Sim. E eu estava me cobrando por causa disso, e ele que está lá todo dia, né? Sim. E às vezes jogadores parecidos, cabelo parecido, biotipo parecido. Tu não tem como diferenciar na chuteira, no cabelo. Acontece. Sim, acontece. Pô, muito bom, Zalmir. Essa história de narrador eu acho impressionante, porque para mim é algo inatingível. Nunca. Sabe? Nunca pensou em ser narrador? Não, eu narrava meu jogo de botão. Sim. Isso sim, mas para dar emoção ali, né? Mas não de gravar. Né? E me via como um repórter e para por ali. Né? Mas me chama a atenção assim que tu vem quietinho, tu chega há 8 anos na rádio e já tem seus narradores ali e tu espera a tua oportunidade, tu não... Como é que foi isso, Zalmir? Na verdade, assim... Tu estava já doido para narrar e tinha que ficar lá embaixo fazendo Sempre tem essa história, tu tem que chegar, tu tem que chegar, mas é que aquela história, tu tem que esperar chegar a tua vez, na verdade, no rádio tu tem que esperar chegar a tua vez. Como eu disse, eu passei por várias rádios até chegar aqui, né? Trabalhei em Horizontina há 10 anos, lá eu acompanhei muito o futsal, né? Então, o futsal era forte. Narrando também. Sim, narrando. O futsal é muito forte em Horizontina, lá... Acompanhei a Série Ouro, Liga Nacional, viajava com o time de futsal para São Paulo, Rio, no tempo da Malve, de Jaraguá, então eram grandes confrontos que tinha, né, que eu acompanhava o futsal. Depois, né, quando eu cheguei aqui, eu lembro assim, eu sempre digo até hoje, um cara que me deu muita força até chegar, né, tanto no jornalismo quanto na narração esportiva, foi o Adelar Amarante. Ele trabalhava na Rádio Repórter na época que eu cheguei aqui. E aí, quando eu cheguei aqui, eu lembro que tinha um jogo lá em Criciúmal, inclusive, que era quando o São Luís estava na 2ª divisão. O São Luís jogou com o Tupi lá em Criciúmal. E aí, eu não lembro quem eram os repórteres que faziam. Sei que o Hélio era narrador, tinha o Levi, que era comentarista, e os narradores eram o Hélio, o Adelar e o José Cláudio, que eram os narradores, né, na época. E eu lembro que daí eu não fazia reportagem quando eu cheguei aqui, porque eu cheguei, né? Eu era mais um que estava chegando, né? Para fazer parte da equipe da rádio. E aí eu estava na parte do jornalismo, na redação, e o Adelar fazia o programa das 5 às 8 da manhã, na rádio jornalismo ele fazia. E um dia ele falou para o Pedro Bertolo, porque coloca o Zalmir junto comigo de manhã, fazer produção e tal, na parte de jornalismo. Daí o Pedro, se tu quiser vir cedo, beleza. Eu não tinha, tipo assim, eu fazia locução de apresentar noticiário de hora em hora, participava das últimas quando tinha muito espaço, algum espaço assim. E aí o Pedro me disse, se tu quiser vir mais cedo, não, beleza, mas você vir mais cedo. Daí eu fazia produção de entrevista para o Adelar, né? Às vezes ele me chamava para participar junto com ele, se tu quiser gravar uma entrevista, tu grava. Aí um dia, quando ele saía, às vezes eu fazia para ele o programa. Aí depois, um dia, quando tinha o jogo lá em Criciúmal, voltando, ele falou para o Hélio, coloca o Zalmir na equipe esportiva. O Hélio falou, mas eu não conheço ele para esporte. Deu Adelar, não, mas eu conheço, pode colocar ele que eu garanto. O Hélio me colocou da repórter, né, na equipe esportiva. Eu fiz a reportagem lá em Criciúmal, o primeiro jogo. Depois, eu não lembro por que aconteceu, que tinha um jogo lá em Novo Hamburgo, que era, não lembro por que os outros não puderam fazer. Eu sei que daí o Adelar disse para ele, coloca o Zalmir narrar. Tá, beleza. Daí ele, não, tu narra então o jogo. Eu narrei no Novo Hamburgo. Aí depois eu lembro que o Levi falou para o Hélio, tu gostou? Nós, não, ele narra bem, dá para colocar na equipe. Sabe, daí tipo assim, eu comecei fazendo reportagem, e fui até muito tempo fazendo reportagem, sabe? Porque aquela coisa assim, Luiz, não é tipo, a gente nunca quer ser mais do que ninguém, mas quando você não se identifica com aquilo que você está, por exemplo, você gosta de fazer reportagem, né? Eu, depois que eu comecei a narrar, eu não gostava mais de fazer reportagem.
eu fazer reportagem para estar junto com a equipe esportiva. Porque tu tá junto, tu faz as coisas, mas eu gosto de narrar, né? E foi legal isso, eu concordo. Sabe, tu decidiu, então eu posso ficar fora da equipe, mas eu reportagem não quero mais fazer. Sim, né? não é aquela coisa, não, se eu não for narrador eu tô fora, né? Mas tipo assim, eu gosto de ser narrador, né? Entende? Eu gosto de ser narrador, eu gosto de narrar futebol, porque é uma coisa que eu fiz há muito tempo, faço há muito tempo. Quem narrou futsal narra qualquer coisa, com certeza. Narrar futsal, e é mais rápido o futsal ainda. Por isso? É muito rápido o futsal, os lances são muito rápidos, tu tem que ter uma... É claro que o futebol, tu tem aquela coisa de, por exemplo, por mais que são mais longos os lances, tu tem mais jogadores para te guardar na cabeça. Né? A criatividade tem que ser maior para te guardar os lances, os nomes dos jogadores, né? Mas o futsal é muito ágil, é muito rápido para te ter isso aí, né? Mas eu narrei jogos, quando o Grêmio foi campeão sobre a Portuguesa, aquele 2-0 lá, né? Campeão brasileiro, lá no Olímpico. Narrei aquele Grenal do Inter 4-2, que o Fabiano se destacou, né? Então, foram jogos... 5-2. 5-2, né? Então foram jogos assim tinha memoráveis. Experiência já quando chegou aqui. Então assim, grandes jogos que a gente fez, né, no futebol. Mas aquela coisa, para mim tudo isso era e é uma experiência hoje ainda, sabe? Sim. Desde o jogo em Passo Fundo no ano passado, aquela final da Copa Federação Gaúcha, que foi um jogo memorável também. Sim. Né? São jogos únicos para ti, tu te dedica para aquele... vou me preparar para isso, eu vejo hoje tu leva teu computador, né, teu notebook, se atualiza nesse sentido também, coloca a rede social para ter acesso a isso. Né? Sim, e eu acho que assim, porque você precisa passar tudo isso para o torcedor, né? Até quando a gente vai transmitir um jogo fora, eu lembro no Brasileiro da Série D, eu pegava uma história da cidade que a gente estava, quando nós estávamos transmitindo um jogo. Vamos contar um pouco para o torcedor, onde nós estamos. Estou aqui em Cabo Frio, o que é Cabo Frio? O que tem aqui Cabo Frio? É para o torcedor que está em casa acompanhar, né? Lá com Goiás, na Aparecida de Goiás. Aparecida de Goiânia, né? De Goiânia. Então, uma cidade assim... São Caetano do Sul. São Caetano, Novo Horizontino, né? Foram jogos assim que a gente fez que, né, muito importantes, que com certeza marcaram, né, que a gente conseguiu fazer. Tá. Zalmir, a trajetória, carteira de trabalho, Caibaté, depois... Teve uma passagem longa aí, ó. Mas vamos lá, isso é bacana. Vamos lá, então, ver se eu lembro todas. Isso. Caibaté, depois eu fui para Coronel Bicaco. Trabalhei com o Pianesso, né, Coronel Bicaco. Sérgio Pianesso. Trabalhei em Três Passos, na Difusora. Depois eu trabalhei em Santo Augusto, na Rádio Querência. E aí eu voltei para o Coronel Bicaco de novo, fiquei mais um período com o Coronel Bicaco. Aí eu fui para São Luís Gonzaga, trabalhei em São Luís Gonzaga, na Rádio Central Missões FM. Aí eu fui para Cerro Largo, trabalhei na Cerro Azul e na Chambala, em Cerro Largo. Aí eu fui para Santa Rosa, trabalhei na Rádio Santa Rosa. Depois de Santa Rosa eu fui para Horizontina. E aí eu trabalhei em Horizontina há um tempo. E aí eu fui para Santa Catarina, trabalhei 2 anos lá em Santa Catarina, em São José do Cedro, na Rádio Integração. E aí isso foi em 2000, né, 2002. Voltei para Horizontina, né, fiquei até 2012, na verdade, aí em Horizontina. Daí lá em Horizontina eu trabalhei na Rádio Veracruz, trabalhei na Rádio 95, trabalhei na Rádio Olinda, são 3 rádios principais que tem em Horizontina que eu trabalhei lá, e depois fui para Três Passos e 2015 que eu vim para Ijuí e tal, né? Sim. Então essa a trajetória aí toda, né? Esses 8 anos aqui, mas tem nesse histórico, nessa caminhada, tem um período maior que 8 anos na mesma emissora? Na mesma emissora, além desses Ijuí, 8, né, que é o recorde, ficou... Horizontina.
Horizontina também. 10 anos. 10 anos em Horizontina. Horizontina. Tá. Vamos bater esse recorde aqui agora em 2025. Tudo bem aqui, né? Tu sabe que dentro dessa história, Luiz, tu não me perguntou, mas eu vou falando ainda. Claro. Sabe que a gente entrevistar é melhor que tu ser entrevistado, né? Porque entrevistado tu pergunta, quando você está sendo entrevistado tu vai falando, né? Isso aí. Nessa história do rádio, eu num tempo, eu tive um período lá em Horizontina que eu optei, quando eu fiz o curso, que eu fiz faculdade de Direito, né? Sim. Aí eu lembro que eu comentei com o meu chefe lá em Horizontina, eu vou fazer faculdade. Ele perguntou, o que tu vai fazer? Eu disse, eu vou fazer jornalismo. Eu falei para ele. Ele falou, o que tu quer fazer jornalismo? Tu já sabe de tudo, é jornalismo. Tu não vai ganhar mais nada na rádio em jornalismo, com faculdade ou não. Ele falou, porque o jornalismo só vai ter teoria. Na prática tu já sabe tudo, tu já tem tudo isso daí, tu já sabe, já tem teoria para... Eu falei, mas o meu sonho é ser jornalista, aquela coisa de ser jornalista. Daí ele, faz outro curso. Meus filhos estão formados em outras situações, não estão atuando na sua formação. Faz um curso que tu te abre mais espaço. Daí eu comecei a pensar um pouco. Daí ele, por que tu não faz direito? Tu não precisa ser advogado, tu pode fazer concurso, tu pode fazer outras coisas, te abre um leque maior. Aí eu pensei, eu devo fazer umas pesquisas, vou fazer direito. Fiz direito em Santa Rosa, me formei lá na FEMA em Santa Rosa, né? 5 anos de direito, ia todas as noites de Horizontina a Santa Rosa, 5 anos, né? Me formei, mas na verdade eu não me apaixonei pelo direito, né? Eu fiz o direito, né? Que eu acho que aprendi muito, porque aprende. Pro jornalismo é uma pro jornalismo, mão na roda. O direito é excelente. Hoje, pelo trabalho que eu faço aqui, é excelente ter o direito, né? Mas eu não atuo na profissão. Muitas vezes as pessoas me cobram, mas tu é formado em direito, o que tu está fazendo em rádio? Né? Então é uma coisa que, tipo assim, uma atrás a outra, mas tu se sente realizado naquilo que tu gosta, né? Porque a teoria vale sempre, mas a prática é sempre maior nesse ponto. Né? Mas o direito é quase uma profissão, digamos, obrigatória para quem tem jornalismo para compreender, né? Claro, ter toda essa linguagem. Olha quantos assuntos estão diretamente ligados ao direito, então isso facilita para ti. Né? E aí a gente já entra nesse assunto do jornalismo geral. Não ficou restrito, a gente trabalha em rádios do interior em que eu vou ser só narrador, vou ser só repórter. Não, tem que fazer outras coisas. E tu é desses profissionais que interessam para as emissoras. Tu apresenta programa musical, tu faz mesa junto, tu apresenta se te largarem numa festa, numa comunidade, também tu faz, porque já tinha essa experiência. Isso, quem sai de Caibaté já sai formado nisso, Zalmir. Na verdade, assim, nas cidades menores que você trabalha, nas rádios menores, você acaba tendo essa formação desta forma, né? Porque, como eu disse, eu fiquei... o meu estágio foi 1 mês sentado olhando o operador, eu já aprendi a fazer técnica, né? Aí a partir dali eu comecei a fazer programa musical, apresentar programa musical, apresentar programa de jornalismo, apresentar noticiário, aí já surge a parte de reportagem esportiva, narrador esportivo, e é isso nos lugares que você passa, tu vai aprendendo cada vez mais, tu vai fazendo isso, trazendo mais para ti, e é claro que tem muita diferença, por exemplo, tu fazer um jornalismo hoje em Caibaté, em Horizontina, em Três Passos, do que tu fazer aqui em Juí, né? Que aqui em Juí te exige mais, até pela própria concorrência, né, que tem no dia a dia. Né? São várias emissoras que trabalham em uma situação semelhante, né? Busca uma pauta mais, né, que chama mais atenção, né? Mas não isso pode ignorar que tem outros fazendo a mesma coisa no horário. E tu não pode, tipo assim, se acomodar também, né? Tem que sempre buscar uma coisa diferente. Tem que sempre trazer aquilo que tu pensa que está em evidência. Fazer o jornalismo hoje. E eu geralmente tenho umas 2 entrevistas agendadas para amanhã no programa, já falando no programa do Fatorama, por exemplo, hoje. Mas aqueles que tu agendou assuntos, no dia anterior. No dia anterior, por exemplo, umas 2 entrevistas. Só que tu já tem alguma coisa
aguardando que pode surgir uma novidade e algo que está agendado e que está em um fato em evidência. Certo. O assunto dos vereadores, que você, inclusive, trouxe essa pauta, né, que a gente ouviu todos os vereadores, né, que repercutiu. Ficou legal o formato, né? Não ficou repetitivo, por mais que o assunto fosse o mesmo. Sim. Né? Hoje o jornal está fazendo isso, né? O Jornal da Manhã está seguindo também. Claro. Para mim é uma confirmação de que a gente estava no caminho certo. E outra de que, além de nós estarmos no caminho certo, é que nós não fomos só nós que dormimos, como você diz, deles. Você brinca, nós estávamos dormindo em janeiro, que nós não fizemos essa cobertura, a gente não divulgou. Todo mundo dormiu. Numa piscina. Deixou os vereadores votarem, aprovaram o salário, sessão extraordinária e ninguém divulgou na época, até porque isso prova que não houve aquela transparência que seria necessária. Né? Então é por isso que hoje, a partir do trabalho que nós fizemos, que você trouxe a pauta e a gente colocou em evidência, ouvindo todos os vereadores, é que os outros também trouxeram. Né? Então, buscando também a questão das diárias, que é outro assunto que também surgiu por outros veículos, né? Então, quer dizer, é um assunto que é importante, e esse que é o papel do rádio, né? Até esses dias um ouvinte me falou, vocês estão fazendo um papel muito importante, vocês estão sendo os fiscais dos fiscais do povo, porque vocês estão fiscalizando o trabalho dos vereadores, que são os fiscais do povo, que deveriam fazer. Né? Então, acho que isso é importante, que o rádio precisa ter. E é por isso que o rádio nunca vai morrer, né? Pois é, esse rádio nunca vai morrer, né? Até porque, assim, o rádio, eu digo que nunca vai morrer pelo seguinte, Luiz, nós fizemos nosso trabalho aqui, eu também faço um trabalho semelhante. Já vamos falar sobre mídia digital, enfim. Mas o rádio atinge o maior número de pessoas, porque você pode estar em casa, pode estar no trabalho, pode estar numa obra. Se eu passo na rua agora, tem uma obra em construção, enfim, os trabalhadores estão lá ouvindo o rádio. Se não é qualquer meio de comunicação que atinge todos os trabalhadores, qualquer profissão, por exemplo. Não precisa parar para escutar rádio, né? Eu lembro quando eu trabalhava lá em Horizontina, as pessoas estavam lá colhendo numa lavoura, hoje as colheitadeiras têm uma cabine com som, o cara estava escutando o rádio, me ligava na rádio, toca uma música para mim que estou aqui na lavoura agora colhendo, né? Estou na colheitadeira, estou no trator com uma cabine, então, escutando o rádio. Então, quer dizer, isto o rádio traz hoje que atinge todo esse público, o quanto a TV não atinge, os outros meios digitais atingem um grande público, e eu acho que aí se diferencia de um outro público que talvez a parte do público mais jovem que opta pela mídia digital, mas mesmo assim o rádio nunca vai morrer em função disso. Né? E tem eventos que são muitos do rádio ainda, né? Uma jornada esportiva, claro que hoje está exigindo da gente, né, ficar atento à transmissão em vídeo também, como foi feito agora na final do Distrital, como já é nos campeonatos estaduais, claro que tu não tem os direitos, mas se tivesse ou essa discussão ainda vem, cada um poder colocar a sua narração, mas uma eleição municipal é um evento do rádio, né? Eu digo, não é um ciclone extratropical, tu não vai colocar na CNN nem na Globo News se o teu município, saber a região tu quer saber, né? Pelo rádio. Salmir, vamos lá para um assunto também super importante, que é as ESTV. Né? Tu é meio que um precursor nisso, tu enxerga quando que dá o estalo, tu fica se provocando, se cobrando o que mais eu posso fazer, tu tá vendo o cavalo passar e quer montar. Sabe que durante a pandemia houve muita reinvenção, que foi a palavra, né? Vamos reinventar, fazer algo diferente. E aí durante a pandemia surgiu isso, porque o que acontecia? Na rádio, na época eu apresentava no rádio programa pela manhã e à tarde, né? Aí eu fazia entrevista de manhã na rádio, à tarde só sobre assuntos relacionados à pandemia, Covid-19, falava tudo relacionado a isso. E eu via muito, e eu em casa, à noite, eu ficava acompanhando também, porque eu gosto de acompanhar aquilo que eu disse, eu gosto de sempre estar atualizado, até para trazer uma pauta atualizada para outro dia. Eu ficava sempre acompanhando, por rede social, eu acompanho muito rede social, né?
o que está acontecendo hoje, qual o formato, enfim, e comecei a acompanhar modelos de entrevistas que estavam ocorrendo desta forma, entrevistas online, as lives, né, que foram as lives que surgiram. 2020. 2020. E eu comecei em 2020 também a fazer live relacionado à parte da pandemia. Eu fiz entrevista com até inclusive de fora do país, dos Estados Unidos, eu fiz da Holanda, fiz de Portugal, pessoas falando da realidade lá, como é que era. Daí, e também de profissionais, né, médicos, enfim, falando no dia a dia da pandemia. E aí surgiu nisso, vou montar um canal, então, para tratar sobre assuntos de entrevistas. E a partir disso que surgiu, vou colocar um canal, então, que é a ZSTV, que vai falar sobre diversos assuntos através de lives. Eu fazia na época 2 lives por semana, né? Então, na época eram todas online, não tinha nada presencial, eu tinha um estúdio, tenho ainda na minha casa, mas as entrevistas eram 99% online, né? Que eram de forma do aplicativo, buscava assuntos e entrevistava pessoas, né? Com equipes, Almir? A equipe é eu e minha esposa, na verdade. Olha só que timaços, Alma. Sim, é isso aí. E a partir disso, a gente começou a vender mídias, né, patrocinadores. Certo. Surgiu patrocinadores. Né, os assuntos eram interessantes e a gente começou a buscar patrocínios. Claro que não um grande volume de patrocinadores, mas aquela coisa, para te conseguir ganhar alguma coisa extra. Né? Sim. E eu continuo até hoje com o canal. Aí, a partir disso, eu comecei a fazer também, depois que passou a pandemia, transmissão de jogos, né? Jogos de futsal, jogo de futebol, já fiz muitos jogos, com cobertura eu faço a narração, ela faz a câmera, né? Então a gente faz a parte de transmissão de jogos e eventos também. E tu dominava essa tecnologia? Não, aprendi fazendo, aprendi na prática, na verdade. Eu aprendi praticando, buscando informações, quando eu tenho alguma dúvida, ou pergunto para alguns colegas, ou busco no YouTube, né, procurar se inteirar isso aí, que tem muitas informações sobre isso, mas eu aprendi mais na prática mesmo, né, foi mais praticando do que fazendo, não fiz curso, digamos assim, para me aprender, né, então é mais isso aí. Mas é assim que vai. Empolgado com isso? É uma coisa um mercado assim, que está a ser explorado ainda? Eu acho que assim, hoje eu digo que não é um mercado para o futuro, é um presente, né? Hoje eu levo como uma atividade paralela, né? Eu não descarto um dia, quem sabe, ser isto o meu futuro, né? Digamos que trabalhar com isto somente, porque é uma ferramenta importante, é um meio de comunicação que leva muita gente, como eu disse antes, o rádio nunca vai morrer, sempre vai ser uma principal ferramenta. Mas as mídias digitais atingem um público que você até não imagina, às vezes, quantas pessoas te acompanham, quantas te assistem. Fica surpreso em algumas transmissões. Claro que na época da pandemia era muito mais, né? As visualizações eram maiores, pessoas assistindo eram mais, mas você olha depois as visualizações, os comentários, que muitas vezes quando você faz ao vivo, tu não consegue verificar todos. Não, né? dá conta de ler as mensagens. Não dá conta, não vem você ler as mensagens. Puxa, mas é muito grande. Experiência nova. É muito bom isso, sabe? Que eu não imaginava que um dia chegaria Estou na isso. minha casa, estou conversando com uma outra pessoa e estou colocando para quem quiser e começa a ter... E as pessoas participando, interagindo, sabe? É uma coisa joia, muito boa isso aí, sabe? Que chama atenção muito, sabe? Que te surpreende mesmo. É um trabalho muito bom que cresce muito mais. E já se a gente observar, por exemplo, em transmissões de jogos, você sabe que os jogos da dupla Grenal, por exemplo, tem veículos que estão trabalhando somente com isso, com essas plataformas. E o resultado é maior até que o de rádio, então surpreendente. Sim, tá impressionante isso. Então vamos lá, é o canal do Farid num jogo do Grêmio, encostando na Guaíba, passando a bandeira. Canal do Baldaço no jogo do Inter. Então essas coisas que chamam a atenção. Ou seja, uma pessoa pode, por vezes, enfrentar um veículo de 50, 60, 80 anos. Então é essa coisa, e eu acho que isso talvez seja em função desse avanço na tecnologia, que é muito fácil. Quem não está com o celular na mão, né? Então você está com o celular na mão, até você olhar uma transmissão do rádio,
ou enfim, é mais fácil você passar lá, vai no YouTube e você está acompanhando ali o jogo, a transmissão que está acontecendo. Né? Não, o exemplo é esse Cazé agora. Sim. O cara comprou os direitos de jogos da Copa do Mundo. Agora está com o Mundial Feminino, disputando com a Globo. À frente da Globo, pode se dizer, a Globo chegou agora a colocar jogos também no canal, no GE, para ver se... Narração excelente e as imagens também, né? Sim. Então, e isso tem é bom. também o lance de transmissões, tanto em rádio tradicional como a Tupi, que eu sei que também tu ouve e assiste, né? Mas assistindo o narrador, o comentarista, ou no estúdio ou na cabine. E a Rádio Neto faz isso também, e é uma audiência maluca. Claro. Então, é uma ferramenta nova que veio para ficar também, diga assim, né? Isso aí, né? Mas que tem muito a se inventar ainda, também. Dá para explorar melhor, tu acha? Com certeza, acho que sim. Isso dá para explorar e vai ser muito mais explorado, e o que eu observo é que, tipo assim, e elas surgem através do nome das pessoas, né? Como a gente citou agora, Farid foi um grande repórter, Baldassi foi um grande repórter, o teu canal lá do assado, do Duda. Do Dagar, né? Pô, ele traz todo mundo, ele chama quem ele quer ali. Do Gamba, né? Então, são os caras que eram tradicionais do rádio e fazem uma atividade diferente, digamos assim, nesses canais, e tem um grande sucesso nisso aí. O Jason com o Cristiano Silva também, né? Os dois. São experiências novas. A gurizada, na verdade, tu olha assim, no geral, todo mundo tateando. Né? Aí uns, claro, que nem o Duda, explode. E o Galvão, que saiu da Globo, colocou também o canal do é capaz de transmitir a próxima Copa do Mundo no canal dele. Então essa de dizer que largou. Não, ninguém larga, né? É uma cachaça boa que você nunca vai largar, né? Então não tem. Isso é outra coisa. Sair cedo no domingo, chegar quase segunda-feira, ou chegar na madrugada da segunda e curtir. Isso não são todas as profissões, não é? Não. No teu caso, tu trabalha, tem responsabilidade, sabe que não pode errar o nome do cara que fez o gol, tem um horário para abrir, para fechar, mas faz isso com gosto. Sim, com certeza. Isso é uma coisa que a gente faz porque gosta. Olha, eu sou apaixonado pelo rádio hoje, porque se eu chegar em uma transmissão às 4 da manhã, eu tenho o programa às 8, eu vou às 8 na rádio, né? Então, a gente tem essa responsabilidade, né? Porque esse compromisso com o ouvinte, né? E tu tem que ter esse respeito, eu acho, pelo ouvinte, porque ele também se habitua e se acostuma com isso, né? Porque um dia que eu estou fora, e aí eu já faço uma postagem lá no Face, daqui a pouco alguém comenta, eu já percebi, por que tu não estava na rádio hoje? Entende? Então você sabe disso, ouvinte parece que acostuma, tem esse hábito, e como a gente também, tempos atrás, que não lembra das referências do rádio no nosso tempo, que a gente escutava, né? Meu pai tinha aqueles rádios grandes com antena de taquara para fora, lá no interior, né? Que tinha as referências do correspondente Renner, que chegava aquele horário e todo mundo escutava, né? Não tinha TV ainda. Não tinha TV, na época não tinha TV, o jornalismo principal, o noticiário principal era aquele do correspondente Renner, né? Não podia fazer barulho. Não podia fazer barulho, ninguém fazia barulho dentro de casa. Que coisa impressionante, esse depoimento se repete aqui, né? De cada um que vem. Então são coisas tradicionais que tem no rádio, né? Que surge, né? E fica marcado isso, né, gente? Tu escuta hoje. Legal. Aí, Zalmir, tu é um cara ativo, né? Que não ficava só em estúdio. Tu gostava de ir no local. Então, um pouco das coberturas que tu fez, assim, que ficam marcadas. Ou outro dia eu vi uma foto que tu postou num aeroporto, assim, bem acanhado, mas tem o Gugu chegando numa cidade de uma dessas onde tu trabalhou. Tem momentos desses, assim, com estrelas sendo entrevistadas? Legal. Já entrevistei muitas figuras, tanto no meio do artistas, político, como
O Gugu foi uma história importante, foi em Horizontina, quando eu trabalhava em Horizontina. Ele foi inaugurar ele fez, naquela época que o Gugu fazia aqueles programas que ele dava uma casa para as pessoas, ele deu uma casa para uma senhora em Horizontina na época. Ele foi lá e contou a história da senhora, ela morava no lado do cemitério, em Horizontina. Sim. E aí uma pessoa mandou uma carta para ele contando, relatando a história dessa senhora, que ela morava no cemitério, enfim. E o Gugu foi lá e gravou toda a história dela, que ela contou que morava no cemitério, que ficou todo o tempo ali no lado do cemitério, morando, enfim. E aí o Gugu pegou e fez uma campanha lá para doar uma casa para essa senhora. Quando ela foi fazer a entrega da casa, ele foi a Horizontina, gravou o programa lá, e aí ele chegou a Horizontina, e a assessora de imprensa do Gugu, ela sempre ia na rádio para relatar como que estava a obra, né? A obra está em teu período, falta tanto tempo, enfim, ela sempre ia na rádio. Quando chegou o período do Gugu vir para a cidade, lá para entregar a casa, aí eu perguntei para ela, ele vai dar entrevista, nós podemos ouvir? E ela falou, não, o Gugu não fala com ninguém, nem deixa ninguém chegar perto dele para entrevista. Daí eu falei, não, beleza, tá. Que horas ele vai chegar? O programa está previsto para as 11, ele deve chegar às 10h30. O Horizontina só tem um aeroporto, né? Quando eu fui gravar o programa, ele veio naquele aeroporto. Eu não consegui gravar porque ele veio de surpresa, não avisou ninguém, até porque era surpresa também para a senhora lá, então ninguém foi avisado. Mas no dia da inauguração, todo mundo sabia. Eu peguei, fui no aeroporto, 10 horas, esperei, daqui a pouco chegou o Gugu, as seguranças dele próximo lá, mas eram da cidade, segurança, todo mundo me conhecia, né? Aí, peguei, entrei ao vivo na rádio, liguei o celular, entrei falando lá, o Gugu desceu do avião, fui lá. Não teve conversa com ele para ele? Não, nada. Eu cheguei, entrei ao vivo, falando do Gugu, tá, Horizontina, tá, beleza. E ele veio, boa, falou comigo, tava... ele falou uns minutos ali, tranquilo, depois foi lá para a inauguração. Aí passou a inauguração, lembro que no outro dia a assessora entrou em contato comigo, pensei, ela vai me encher o saco agora, né, porque eu fui lá. Daí ela falou, parabéns, Petito, foi o único que conseguiu fazer isso aqui. Todo mundo pediu para entrevista, ninguém autorizou, e ele não atendeu ninguém, não atendeu ninguém, terminou a gravação, o carro foi lá no meio, na frente, que todo mundo chegou, imagina, todo mundo queria cumprimentar ele foi lá, cumprimentou as pessoas, muito querido, ele era Gugu, assim, né. Mas aí ele... acabou saindo, foi embora e só essa entrevista que ele deu, né? Mas foi legal, sabe? Foi um momento lá mais legal. Cedo. Sim, essa coisa, sabe, de você estar presente, né, no local que aconteceu. Essa foi uma das reportagens que foi marcante para mim. Sim. Uma outra para mim que marcou muito foi na cobertura do júri lá em Três Passos, do caso do Bernardo também, né? Que foi um caso muito marcante. Aí já pela repórter, né? Pela repórter. Eu comecei lá em Três Passos essa história, porque eu comecei, quando eu estava em Três Passos, foi quando aconteceu o caso. No 2014, ano do crime, tu tava... 2014, no crime, eu estava lá em Três Passos. No dia do crime, eu estava em contato sempre com a delegada lá, que fez, a doutora Caroline. Eu estava em contato todo dia com ela, por situação, tudo que aconteceu. Encontraram o menino, não encontraram. No dia que encontraram, ela me ligou, eu estava na rádio, encontrei o menino e tal. O pessoal está na casa, eu fui lá, eles queriam botar fogo na casa, eu lembro, E depois, quando ela fazia entrevista coletiva, todas as manhãs e tardes, 10 da manhã e 4 da tarde. Dava 2 entrevistas por dia. Porque aí, para todo mundo ficar ligando, para ela toda hora saber mais informações, depois que encontraram o menino e prenderam, ela dava entrevista todos os dias. E aí eu acompanhei tudo isso também. E eu vim para cá depois, no ano seguinte, isso foi 2014 que aconteceu o crime, 2015 eu vim para cá, depois teve o júri, que foi em 2019, parece que foi o júri. E eu acompanhei o júri lá. Voltei para fazer a cobertura do júri. Cara. Então foi marcante isso, sabe, que eu acompanhei todo o fato, toda essa história, até o júri, né, lá no julgamento que aconteceu, os fatos todos. Aí eu digo a outra coisa, que eu falei antes, a parte do direito. Como é importante tu ter um conhecimento jurídico para te fazer uma cobertura dessa, sabe? De tu ver os promotores se manifestarem, de tu ver um advogado se manifestar, como tu vai questionar um advogado, qual é a tese que ele vai usar no fazer a defesa. Sabia todo o rito, né? Porque tu estudou, tem uma disciplina específica lá. Exato, com certeza. Então isso é importante também, que soma também para o jornalismo, que fez parte dessa trajetória aí, Luiz.
Vamos fechar projetando uma cobertura para as eleições municipais do ano que vem. Né? Já? Eu acho, porque eles já estão se movimentando. Né? Alguma coisa que vá merecer tua atenção nos debates que tu tem conduzido, nas entrevistas com candidatos. Eleição municipal, tu viveu em vários municípios, né? Ela movimenta a cidade, mais forte, e gera essa, né? o maior interesse, né? Sabe que a eleição municipal, quanto menor o município, a disputa é mais acirrada, né? Isso aí. Eu participei de eleições municipais em Tucunduva, que é uma cidade pequena, Horizontina já é um pouco maior, mas enfim, Três Passos, cidades que eu participei dessa disputa de eleições municipais e com cobertura. Sim, em Caibaté, caso de polícia em Caibaté, sim, na época que eu trabalhei em Caibaté. Caso de polícia, na época que os eleitores, por exemplo, em Caibaté, tinha muita gente de Caibaté que trabalhava no Vale dos Sinos, na época, né, do calçado, que era forte. E na época de eleições, os candidatos lotavam ônibus para levar os eleitores. Eu lembro que em Caibaté, numa época da eleição municipal, chega o ônibus lá na cidade, a gente vai lá na chegada do ônibus para saber que está chegando, para fazer entrevista, vem candidato, você sai daqui, não sei o que, não pode sair, não pode fazer cobertura aqui, puxa o microfone, esse tipo de coisa, sabe? Aquela disputa acirrada mesmo, né? Sim. De eleições. Tanto que eu lembro que naquela época da disputa ser tão acirrada em Caibaté, que os proprietários da rádio que eu trabalhava era ligado a um partido político, né? E a rádio nem foi, porque a época a apuração era era contar o voto, era o escrutínio, né? Das cédulas, era em São Luís Gonzaga. Nós nem fomos a São Luís Gonzaga acompanhar a cobertura pela forma que estava tão violenta a disputa. Nós acabamos acompanhando com a rádio de São Luís a transmissão de Caibaté em função disso. Caibaté só tinha uma rádio, mas aí não tinha aquela coisa de concorrência, né? Ficamos no estúdio acompanhando a rádio de São Luís para fazer transmissão. Por questão de segurança, porque tu vai a São Luís Gonzaga, tu corre um risco pela disputa, pela forma que é. Né? E São Luís, a Caibaté, dá uns 40 e poucos quilômetros ali, né? Sim. Então, aí fica no estúdio fazendo esse acompanhamento. Então, acontece isso. Acontecia. Hoje já é, digamos que, mais amena essa situação, né? Bom, sobre o ano que vem, eleições, eu acho que o que vai chamar a atenção vai ser debate mesmo, né? E tu sabe que, Luiz, que chamou a atenção no debate até que nós fizemos do São Luís, agora da diretoria de São Luís, esse formato dos candidatos ter mais forma deles debaterem entre si, sem tantas... Aquilo funcionou, não é? Eu acho que esse é um modelo interessante, que para os candidatos a prefeito também é um modelo que deve chamar a atenção, porque os candidatos... Tu vai patentear isso para não deixar os outros fazerem? Se nós pudéssemos, a gente faria, né? Imagina você colocar os candidatos, 2 ou 3, né? Se tiver 3 candidatos também, pode colocar o tempo disponível para cada um. O tempo, esse tempo é de vocês dois agora, conversem. Claro, conversa entre dois. E tu viu como rendeu mesmo, esclareceu, né? E até para o candidato é um modelo, eu acho que é melhor, porque ele administra o seu tempo, ele não fica nervoso, porque aí o que os candidatos dizem... Aí eu fico nervoso quando fica me perguntando, parece que eu estou sendo pressionado nesse 1 minuto, nesses 30 segundos. Sim, né? Tem isso. Então isso é bom, sabe, para os candidatos. E até aquela outra lógica, tem os mais espertos, que tem um segredo também, por exemplo. E o cara que vai perguntar um assunto, quando o tema é livre, ele vai perguntar daquilo que ele tem uma carta na manga. Mas eu vou te perguntar sobre saúde, mas o meu forte é a saúde. Isso. Eu ver o que tu tem para falar, e aí, quando ele fala, ele vai dizer o que ele tem mais forte. Isso. Né? Também tem esse ponto que acontece nos debates. Né? O objetivo dele é enfraquecer o candidato com aquilo que ele tem de mais forte. Né? E nesse modelo, se ele fizer isso, ele vai ter que ou dividir aquela pauta dele com o outro, porque se o outro vai colocar, ele vai ter esse espaço também para o outro debater com ele sobre esse assunto. Né? Olha aí, ó. Então é importante esse ponto aí que chama atenção para um debate, é
uma novidade que eu acho que surgiu a partir dos debates aí para presidente da República no ano passado. Nós fizemos uma adaptação. Claro, né? adaptamos. Não foi uma simples cópia daquela. Sim, e o nosso deu certo deu com certo, o Wilson Rep e o Marcelo Furman. E esperamos que no ano que vem, na cobertura das eleições, a gente possa fazer nesse modelo aí, né, Luiz? Muito bom. Zalmir Soares é a vinhetinha da Repórter. Muito obrigado, Zalmir. Obrigado você pelo convite. Que veio, que bom estar com você. CSTV, tempo todo mundo junto aí, Vamos porque lá. cresce todo mundo, né, Zalmir? É isso aí. Valeu, Luiz. Muito obrigado. Obrigado Zalmir você. Soares, colega, jornalista, apresentador do Fatorama, narrador esportivo, apresentador de festa, de comunidade, apresenta programas musicais na Iguatemi, a Lori chama e o Zalmir tá pronto. É mais ou menos esse o lema lá na Mais Popular. Mais um momento de alegria poder conversar aqui com um colega sobre assuntos que nos dizem muito respeito aqui no canal, que tem ligação direta com o rádio. Você pode compartilhar essa entrevista, pode dar o seu joinha, o seu like, pode também opinar, sugerir nomes, nos criticar, pois só assim a gente segue esse longo agosto que teremos pela frente. Até a próxima!